Imagine por um instante que tudo o que você sabe sobre a Bíblia é apenas uma fração da história. Que existem textos antigos, escondidos nas sombras do tempo, que falam de anjos rebeldes, gigantes devoradores de homens e segredos cósmicos tão profundos que desafiam nossa compreensão de Deus e do universo. Primeiro, vamos conhecer o homem por trás do mistério. Enoque é um nome que aparece brevemente em Gênesis 5, um patriarca que viveu 365 anos, um número que já carrega um ar de simbolismo como os dias do ano. E então, algo estranho acontece. O texto diz que ele caminhou com Deus e Deus o tomou para si. Ele não morreu, simplesmente desapareceu, levado para os céus em um evento que intriga teólogos até hoje. Hoje vamos mergulhar em um desses mistérios, o livro de Enoque, um manuscrito tão poderoso e sombrio que foi banido da Bíblia, relegado ao status de apócrifo, uma palavra que significa oculto, mas que para muitos soa como proibido. Quem foi Enoque? Por que ele escreveu algo tão extraordinário? E mais importante, por que a igreja decidiu enterrar suas palavras? Este não é apenas um vídeo sobre um livro perdido. É uma jornada para dentro de um abismo espiritual, onde curiosidade, medo e fé colidem. Então, pegue sua Bíblia, apague as luzes e venha comigo descobrir o que foi escondido de nós por quase 2000 anos. O trono de Deus, envolto em chamas e relâmpagos, anjos gloriosos guardando os segredos do cosmos, e um grupo de anjos rebeldes chamados vigilantes, que decidiram abandonar o céu por um desejo proibido. Esse livro não é uma leitura leve, é uma odisseia espiritual que nos leva a lugares que a Bíblia mal menciona. Ele fala de ascensões celestiais, onde Enoque testemunhou os 7 céus, cada um mais majestoso e aterrorizante que o outro, até chegar ao coração da criação. Ele viu as estrelas dançando sob o comando divino e o destino final da humanidade escrito em tábuas eternas. Mas o que torna tudo isso tão intrigante e tão sombrio é o que ele revela sobre o mal que quase destruiu o mundo. Agora segure-se, porque é aqui que a história fica realmente assustadora. O livro de Enoque nos apresenta os vigilantes, 200 anjos liderados por nomes como Senjaza e Azazel, que olharam para a terra e viram as filhas dos homens. Não era só beleza que os atraía, era poder, rebeldia, um desejo de corromper o plano de Deus. Eles desceram ao Monte Hermon, um lugar real que até hoje carrega um ar de mistério, e fizeram um pacto profano, ensinar aos homens segredos que nunca deveriam saber. Azazel ensinou a forjar armas de guerra, espadas que cortavam carne e alma. Outros revelaram feitiços, astrologia proibida, o uso de plantas para venenos e poções. Mas o pior veio depois. Eles se uniram às mulheres humanas e dessa união nasceram os Nefilim. Esses não eram apenas gigantes, eram monstros de proporções colossais, com centenas de metros de altura, olhos famintos e uma sede insaciável. O livro descreve como eles devastaram a terra. Primeiro comeram as colheitas, depois os animais, e quando nada mais restou, voltaram-se contra os homens, devorando-os em um frenesi de sangue e destruição. Alguns trechos dizem que eles até se alimentavam uns dos outros, como feras enlouquecidas. O grito da humanidade subiu aos céus, e Deus respondeu com justiça implacável. Enoque foi chamado como mensageiro, encarregado de anunciar o castigo. Os vigilantes foram acorrentados em abismos tão profundos e escuros que o próprio tempo parece parar lá. Já os Nefilim foram condenados ao dilúvio, mas suas almas, segundo o texto, vagam pela terra até o dia do juízo, como espíritos malignos que atormentam os vivos. Isso não é uma história para crianças. É um pesadelo cósmico que nos faz perguntar: por que Deus permitiu que o mal chegasse tão longe? Mas o mistério vai além do terror. Ele toca o coração da nossa fé. O livro de Enoque não era um segredo perdido nos tempos antigos.
Os primeiros cristãos o conheciam bem. A Epístola de Judas, no Novo Testamento, cita uma profecia direta dele. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar todos. Isso prova que o texto circulava entre os seguidores de Jesus. Então, por que ele foi apagado da Bíblia? A resposta está no século IV, quando líderes da igreja, como Atanásio e Agostinho, se reuniram para decidir o cânone sagrado. Eles queriam uma mensagem clara: pecado, redenção, salvação através de Cristo. O livro de Enoque, com seus anjos caídos, visões apocalípticas e detalhes que parecem mais mitologia do que evangelho, era um risco. Podia confundir os fiéis, dividir a igreja ou até inspirar heresias. Mas há quem veja algo mais sinistro nisso. Alguns estudiosos sugerem que o livro foi suprimido porque revelava verdades que o poder religioso queria controlar. A origem do mal, a natureza dos demônios ou até uma visão do céu que desafiava a autoridade da igreja. Quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados no século XX, lá estava ele, preservado em fragmentos, como um grito do passado que se recusava a morrer. Classificado como apócrifo, ele ficou à margem, mas nunca esquecido. Isso nos força a encarar uma questão desconfortável. E se a Bíblia que temos é apenas o que nos permitiram saber? E se há mais verdades escondidas nas sombras, esperando para serem descobertas? Como cristãos, o que fazemos com tudo isso? O livro de Enoque não é escritura sagrada, mas também não é apenas uma curiosidade histórica. Ele nos provoca, nos assusta e, ao mesmo tempo, nos maravilha com a grandeza de Deus. Ele não contradiz a redenção em Cristo. Afinal, o dilúvio e o julgamento final apontam para a justiça divina que encontramos na Bíblia. Mas ele expande o quadro, mostrando um universo mais vasto e perigoso do que imaginamos. Talvez a igreja o tenha rejeitado para nos proteger de seus enigmas, para manter nosso foco na cruz e na simplicidade do Evangelho. Ou talvez, em seu silêncio, ela tenha deixado lacunas que agora cabe a nós explorar com cautela e oração. Pense nisso. Os Nefilim, os vigilantes, os abismos escuros, tudo isso ecoa em passagens como Gênesis 6 e Apocalipse, mas com detalhes que nos fazem tremer. Hoje, você pode ler o livro de Enoque, ele está disponível, traduzido, ao alcance de um clique. Mas cuidado, suas palavras são como um fogo que ilumina e queima ao mesmo tempo. Para mim, ele é um lembrete de que Deus é soberano sobre o caos, que o mal, por mais aterrorizante que seja, está sob seu controle. E você, o que acha? Esse texto merece um lugar na sua estante, ou é melhor deixá-lo no esquecimento? Será que ele revela segredos que deveríamos conhecer ou sombras que deveríamos temer? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com quem ama mistérios espirituais e se inscreva para mais jornadas como essa. Que Deus nos guie enquanto buscamos a verdade em meio ao desconhecido.